Olá, leitores do Jornal da Economia, espectadores da TVJE. Está aqui ao meu lado o Ricardo Rios e o Dr. James, agora candidatos, à Prefeitura de São Roque. O evento foi oficializado na convenção ocorrida na manhã de domingo, em que você foi finalmente, agora é candidato à Prefeitura de São Roque pelo PPS. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Dr. James. Vamos falar primeiro sobre como foi essa convenção, como é que foi esse evento, como é agora que você se sente agora oficializado a sua candidatura ao governo municipal de São Roque. Bem, obrigado a todos. Transcorreu tudo bem, nós tivemos uma convenção tranquila, né? Nos coligamos com mais 2 partidos que vêm nos acompanhando nessa trajetória de pré-candidatura, que é o PTdoB e o PMN, e finalizamos os trabalhos da pré-candidatura na data de hoje. Estamos preparados, nós estamos nos preparando já há um bom tempo para essa candidatura, com um plano de governo já escrito para apresentar à comunidade nos próximos dias, durante o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral, e prontos aí para debatermos ideias e apresentarmos essa proposta para a população. Dr. James, como foi agora, realmente agora é mão na massa, a pré-candidatura acaba, como é que fica a expectativa agora para esse momento de campanha? Temos uma expectativa muito boa, a nossa ideia sempre foi colocar o nosso conhecimento, a nossa boa vontade, o nosso interesse na comunidade para ajudar o município. Essa oportunidade a gente não poderia deixar passar. Nós estamos muito animados que a gente possa colaborar com o nosso trabalho. Como é que foi o convite do Ricardo? Como é que você recebeu essa proposta para ser um candidato a vice-prefeito ao lado dele? Na verdade, partiu de um grupo, né? Nós formamos um grupo que começou a discutir há mais de um ano já a situação do município, as necessidades do município, e dentro desse grupo foi surgindo as lideranças. A princípio, até devo dizer que o Ricardo me sugeriu a candidatura a prefeito, e quero deixar isso para que ninguém ache que ele se colocou como candidato. Ele a princípio até me convidou para ser candidato, e eu disse a ele que eu preferia continuar médico ainda por algum tempo, né? Não sou tão jovem ainda, mas não estava preparado para aposentar de medicina. E aí ele me falou se eu poderia ser vice, no caso de haver um outro candidato a prefeito, que o grupo sugeriu que fosse ele mesmo. E aí eu falei que eu aceitaria com muito prazer, porque conhecendo ele, conhecendo a sua liderança, a sua capacidade, a sua honestidade, a sua capacidade de organização, eu achei que para o município ele seria um ótimo prefeito. Ricardo, nós já havíamos conversado numa época ainda de pré-candidatura. Como agora você encara essa situação agora? Agora é bola para frente, agora realmente a brincadeira fica séria, agora é a sua candidatura mesmo. Como você encara esse trabalho daqui para frente? Sim, nós estamos encarando com a mesma seriedade da pré-candidatura, né? Nós, como o James frisou bem, é um grupo que vem conversando há um bom tempo, pensando em soluções para a cidade, discutindo os problemas da cidade, estamos percorrendo os bairros, realizamos até uma pesquisa sobre a felicidade interna bruta aqui no município de São Roque. Essa pesquisa vai ser apresentada para a USP no CEMEAD, que é um congresso, e essa pesquisa serviu de base para o desenvolvimento do nosso plano de governo. Esse plano de governo foi muito debatido com lideranças locais, com especialistas em cada área, e creio que nós temos excelentes propostas para apresentar para a população. Não somos políticos, né? E queremos fazer uma política diferente. Eu creio que é possível, sim, desenvolver saúde, educação e desenvolvimento econômico, geração de emprego. No caso, você falou, é muito interessante essa pesquisa, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar de algo nesse ponto. Você pode falar um pouquinho dela, de qual foi o resultado dessa pesquisa? Por que vocês fizeram essa pesquisa? Essa é uma pesquisa, foi de iniciativa de uma professora da USP, que também é professora aqui na Faculdade de São Roque, na FAC São Roque, e desenvolveu, junto com os alunos, percorrendo a cidade, fizeram mais de 600 entrevistas, né? Felicidade interna bruta é um indicador que é medido, que foi criado no Butão.
E os países mais avançados adotam essa medição para medir como que está a vida das pessoas, né? Como que está a felicidade das pessoas. Então você mede saúde, você mede educação, você mede espiritualidade, lazer, são 13 perspectivas. E esse trabalho foi feito em abril, maio e junho, e em cima disso nós desenvolvemos o plano. Porque as pessoas são felizes aqui, mas elas desejam mais saúde, mais atenção, né, emprego e lazer. Elas querem mais espaços para lazer. Interessante você falar isso numa cidade que há muitos anos é uma instância turística. É engraçado quando as pessoas querem mais lazer em uma instância que, em tese, deveria oferecer isso a elas. Dr. James, como que o senhor vê os resultados dessa pesquisa e como foi trabalhar ao lado desses dados na elaboração de um plano de governo? A pesquisa bate com o que a gente tem visto nas nossas andanças pelos bairros. Nós tivemos recentemente, por exemplo, em São João Novo, e a população se queixava muito da falta de saúde e de lazer. As mães, inclusive, falavam aos nossos filhos, a gente sai para trabalhar, e eles ficam nas ruas à mercê do pessoal que oferece droga, que oferece caminhos ruins para essas crianças. E elas gostariam que tivesse centro esportivo, centro de lazer, lugares que essas crianças pudessem ser incluídas, não é? A falta de inclusão social é uma coisa grave no nosso país, e em São Roque também. Quer dizer, essas crianças que ficam sem ser incluídas no esporte, sem ser incluídas socialmente, acabam à mercê mesmo de caminhos ruins, né? Então, essa pesquisa, esse índice é um índice interessante, né? No fim a gente está falando desse índice, porque ele não é um índice material, é um índice que ele engloba várias visões, né? E essa visão a gente viu na prática, né? As senhoras lá do bairro pedindo lazer para as crianças, pedindo esporte para os adolescentes, pedindo lazer para os adolescentes, né? E foi falado de épocas anteriores em que os bairros até tinham essas situações, né? Tinham mais campos de futebol, tinham atividades esportivas, tinha competição entre bairros, tinham bailes nos próprios bairros, nos distritos, né? E que hoje a situação ficou um pouco afastada, essa questão, né? Um pouco a gente pode fazer uma crítica ao setor público e também um pouco da desorganização da própria comunidade, né? Talvez até por falta de tempo, de orientação, não sei bem. Mas antes a comunidade também participava melhor, criando esses centros de lazer, né? São Roque, por exemplo, o São Roque Clube, o Grêmio, o Paulistano, foram criados pela própria comunidade, né? Não foi o setor público que construiu, né? Talvez a comunidade fosse melhor organizada também, né? Ricardo, como funcionam então as suas frentes do planejamento do possível governo com esses dados? O que é planejado então em frente desses dados? Bem, nós vamos, como eu disse, trabalhar basicamente em 3 pontos centrais, que é a saúde, em primeiro lugar, a educação e o desenvolvimento econômico. Mas nós temos projetos em todas as outras áreas, né? Projetos que foram criados em função do que foi encontrado nessa pesquisa. Por exemplo, desenvolvimento. Nós queremos um desenvolvimento econômico para a cidade como um todo, e não um desenvolvimento que atenda somente a determinadas locais ou setores. Se São Roque é uma estância turística, o turismo tem um potencial muito grande, é um potencial mundial, e São Roque não explora esse potencial adequadamente. Nós temos vários pontos turísticos, temos uma natureza belíssima, e esse poderia ser o mote para atrair o turismo. Mas tem que atrair o turista para cá com infraestrutura, com a cidade limpa, com guias turísticos que possam acompanhar, e aí você começa a desenvolver a cidade como um todo na questão do turismo. Não obstante ao turismo, podemos também trazer indústrias não poluentes que se conversam com o turismo, né? Conversa muito bem turismo e indústria para a geração de mais empregos de qualificação. O senhor falou ainda também que a população quer saúde. E é uma situação
e precária em todo o país. Você pode falar rapidamente quais seriam os pontos a trabalhar na saúde municipal? Bem, nós temos aí nosso vice, que é o médico, né? E que pode contribuir muito na questão da saúde. As pessoas precisam de uma saúde de qualidade. E a queixa que nós ouvimos nessas caminhadas que estamos fazendo é que as pessoas não são, no momento que elas estão mais frágeis, doentes, elas não são atendidas adequadamente, né? Não conseguem marcar consultas, não conseguem marcar exames, demora, e isso acaba sendo até desumano, né? Então, nós temos sim programas que nós vamos detalhar em breve no plano de governo, assim que for registrado a candidatura, para melhorar o atendimento na rede de postos base de saúde. E creio que o James possa contribuir um pouco aí também com a questão. Dr. James, você como profissional na área de saúde há muitos anos, como que o senhor vê a saúde de São Roque hoje e o que pode ser feito para melhorar? Eu acho que a saúde de São Roque hoje é deficitária. Eu acho que ela ficou estacionada ao longo dos anos e até andou para trás. Só vou historiar que a rede de postos de saúde nos bairros foi construída na época ainda do prefeito Mário Luiz e coincidentemente na época em que eu era diretor de saúde, através de um plano de saúde feito na época pela doutora Eunice, uma sanitarista, e que foram construídos os postos da periferia que não haviam em São Roque. São Roque, na ocasião, tinha o centro de saúde do centro da cidade e mais nada. E na época foram construídos os centros de saúde de Mailasca, de São João Novo, de Vila Nova, de Canguera, de Sabuó, de Araçariguama, na época que pertencia a São Roque. Essa rede de postos de saúde, construída há quase 20 anos atrás, é a rede ainda que dá sustentação para o atendimento primário de saúde do município. E a Santa Casa, que já foi muito mais do que é hoje. Eu estou aqui em São Roque há mais de 30 anos, e houve uma época que a Santa Casa fazia cirurgias de corte, ela atendia a região toda convergia para a Santa Casa de São Roque, e também havia falta de recursos. E mesmo assim, nunca aconteceu da Santa Casa fechar, nunca aconteceu das senhoras de São Roque dar a luz fora de São Roque, as pessoas eram atendidas na Santa Casa. E quando se fala que hoje é uma época mais difícil, você imagina que antigamente era tão difícil quanto, e que nem havia, por exemplo, plano de saúde de São Roque. Hoje a Unimed de São Roque atende uma porcentagem grande da população, que hoje não está mais na Santa Casa. E na época era tudo na Santa Casa. E mesmo assim a situação acontecia e corria. Eu acho que hoje falta gestão na área de saúde, embora os recursos sejam realmente deficitários, todo mundo sabe que o recurso repassado pelo SUS é insuficiente mesmo, que a prefeitura tem que alocar recursos, isso é verdade, mas acho que falta gestão na área de saúde, falta organização, e eu acho que uma disponibilização de recursos municipais dirigidos para a área da saúde, principalmente agora para o atendimento secundário. Acho que precisamos recuperar a rede básica de saúde, que são esses postos da periferia, temos que melhorar o atendimento de emergência a nível de pronto-socorro e o atendimento secundário. São cirurgias de porte médio, o atendimento terciário, acho que não haveria necessidade, o atendimento terciário de cirurgias mais complexas, as cirurgias de maior porte, elas naturalmente deveriam ir para centros maiores. Mas as cirurgias de porte médio, por exemplo, que sempre foram feitas, não há nenhum motivo para que deixassem de ser feitas como acontece hoje. Os pacientes são encaminhados para Itu, Tatuí, não sei mais para onde, sem nenhuma explicação do porquê disso aí. Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre as coligações. Agora que já está estabelecido quem entra com você nessa disputa, fala um pouquinho sobre essas coligações. Quantos vereadores entram com você na sua candidatura a prefeito? Bem, nós temos uma coligação composta por 3 partidos, né, o PPS, que é o nosso partido, o PTdoB e o PMN. São 30 candidatos a vereador nessa coligação, que estão conosco nessa caminhada. Você havia falado que você estava com um cuidado muito grande com relação às coligações que você iria fazer, exatamente para estabelecer parcerias que estivessem em sintonia com o plano de governo e com as suas intenções. Como é que foi esse trabalho de coligações? Como é que foi todo esse trabalho feito até aqui? Sim, é uma preocupação que nós temos, porque como nós decidimos entrar nesse desafio da política, mantendo os nossos princípios,
de fazer um governo melhor, uma política diferente, nós não queríamos e não queremos, em hipótese alguma, nos misturar a partidos que levaram o Brasil à situação que está hoje. Então nós escolhemos realmente a dedo as nossas coligações. O PPS é um partido que não está envolvido em nada disso que a gente vê, nem o PTdoB e o PMN. São partidos sérios e essa foi a nossa direção e assim será. Dr. James, o senhor é amigo do Dr. Kimura, outro candidato a vice-prefeito, né, do atual governante da cidade, né, o Daniel de Oliveira Costa. Como que foi, como que você vê assim, dois amigos entrando, isso atrapalha alguma coisa? Vocês são sócios também? Como é que você vê essa parceria nos negócios que agora converge também para a política? Eu não posso negar que eu fiquei um pouco decepcionado. Seria falso se eu falasse que seria normal. Não achei. Eu realmente não achei normal, achei. Fiquei um pouco surpreso, porque não foi uma coisa assim que foi discutida, né? Foi uma coisa que apareceu até, fiquei sabendo posteriormente, né? Mas eu não posso negar que cada um tem o direito de livre escolha e de escolher o seu próprio caminho, né? Acho que cada caminho tem cada pessoa tem a sua liberdade de escolher um caminho. E eu acredito que eu escolhi um caminho melhor. Agora fica esse espaço livre para suas palavras finais. Eu queria só agradecer aqui ao Jornal da Economia por nos proporcionar esse espaço e desejar que tenhamos aí uma campanha limpa, né, com o debate de ideias e propostas para a nossa cidade. Dr. James, suas palavras finais. Bom, eu queria agradecer ao Jornal da Economia por essa oportunidade, agradecer ao entrevistador, muito objetivo, e dizer que nós queremos manter na nossa campanha a mesma integridade, a mesma seriedade, o mesmo compromisso com a comunidade que a nossa vida toda tivemos. A gente quer transferir para a política alguma coisa que nós precisamos resgatar nesse país, né? O país precisa de que as pessoas de bem, as pessoas que se consideram de bem, se apresentem para que a população possa ter uma outra ideia do que é a política. Não a política que eles estão acostumados a ver na televisão, mas a política que constrói escolas, a política que faz creche, a política que constrói hospitais, a política que faz gerar emprego. Essa política associada à integridade, associada à seriedade, à honestidade, é essa que nós queremos, é essa que nós propomos. Resta a população escolher aqueles que ela considerar os melhores para dirigir a cidade que eles vivem. Ricardo, nós já havíamos feito esse convite, mas vamos reiterar nesse momento. O Jornal da Economia sempre se propõe a realizar debates, né, com os candidatos à Prefeitura de São Roque. Agora que você já é um candidato, você estaria interessado em participar desse debate? Sem dúvida nenhuma. Estamos aguardando o debate com os demais candidatos. Queremos apresentar nossas propostas e compará-las com a proposta dos demais candidatos para que a população possa tomar sua decisão. O Jornal da Economia conversou neste momento com Ricardo Rios e Dr. James, respectivamente candidato à Prefeitura de São Roque, candidato a vice-prefeito de São Roque, ambos pelo PPS. O Jornal da Economia continuará a sua série de reportagens, agora com os candidatos à Prefeitura de São Roque. Continue nos acompanhando através do nosso portal de notícia e das redes sociais. Jornal da Economia, um jornal diferente.